porque dançar a dois é muito bom. E pesquisador do LEMEC, IFIX, UFRJ e INCT, INEAC, UF. Por favor, Felipe, pode juntar-se a nós. Bom dia a todos, boa tarde, essa bela tarde de São Jorge, guerreiro, não podemos esquecer. Nem quer se Salve juntar, Jorge, que ela está tirando umas fotos. e padroeiro da Gafieira Estudantina. As gafieiras têm padroeiros, padroeiras, santos de devoção. Então, é importante lembrar isso também, porque onde menos se pode imaginar, conexões podem ser feitas e pensadas, inclusive entre dança de salão e religião. Na Gafieira Elite, por exemplo, histórica, surgida na década de 30, uma das grandes atividades anuais era justamente o desenvolvimento de procissões internas na gafieira, com as imagens dos santos de proteção da casa. Notadamente, 2 procissões aconteciam no interior do salão, com toda a frequência do público habitual da casa, a diretoria da gafieira, que eram as procissões de São Sebastião e de Nossa Senhora da Glória. Então, só para fazer essa primeira referência e chamar a atenção da data tão frutífera que foi escolhida para a realização desse seminário, chamando a atenção de uma conexão inusitada. Só para explicar as siglas da minha apresentação, eu sou professor do Departamento de Antropologia da UF e também do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da UF também, e integro um laboratório de pesquisa da UFRJ chamado Laboratório de Etnografia Metropolitana, o LEMETRO, em que pesquisas urbanas dedicadas aos mais diferentes bairros da cidade e cidades que integram a região metropolitana são realizadas por pesquisadores dos mais variados níveis, desde professores doutores até estudantes de doutorado, mestrado, graduação, e há um farto material publicado dos meus colegas juntamente comigo no site desse laboratório que eu integro. Eu queria passar a próxima tela, por favor. Eu escolhi como título dessa apresentação Gafieiras Cariocas, onde o centro e o subúrbio se encontram. Já na continuidade da pesquisa que acaba de ser apresentada aqui pelo colega historiador, que chamou tão bem a atenção dessa relação entre dança, modernidade e civilidade, como parâmetro na virada do século XIX para o século XX. Isso se acentua no século XX, justamente no período que eu vou me dedicar, que é o período mais considerável das atividades da gafieira, que se inicia sobretudo a partir da década de 30, e aí o projeto modernizador do Brasil ganha uma outra face, justamente com outros valores do nacionalismo e com a presença dos modernistas no aparelho de Estado. Mas essa não é propriamente uma pesquisa histórica ou historiográfica. A minha pesquisa é uma pesquisa antropológica e tem como método, fundamentalmente, a etnografia, ou seja, a observação direta da realidade atual. E o meu campo de pesquisa, meu locus etnográfico, para usar uma expressão mais consagrada pelos antropólogos, foi a Gafieira Estudantina hoje. Mas para entender a Gafieira Estudantina hoje, eu precisei também fazer uma pesquisa do que ela foi na sua história, mas a partir do presente. Então esse é o presente etnográfico que vai conduzir essa pesquisa, e a partir do presente eu vou fazer algumas visitas esclarecedoras ao passado.
Eu queria chamar a atenção para uma coisa interessante na escolha desse tema de pesquisa, que foi o tema do meu doutorado em antropologia, no programa de pós-graduação em antropologia da UF, onde eu escrevi essa tese em 2 volumes, se chama O Ambiente Exige Respeito, Etnografia Urbana e Memória Social da Gafieira Estudantina, e que estou em processo já de negociação para publicação. Esse trabalho, ele nasce justamente a partir de uma inquietação que é compreender antropologicamente, ou seja, do ponto de vista de uma ciência social voltada para a questão da cultura, compreender como é que um ambiente, e daí o próprio título já traz essa palavra muito forte, o ambiente exige respeito, verso consagrado do samba de Billy Blanco, os estatutos da gafieira, como é que esse ambiente ele tem uma questão de uma moralidade muito implícita e explícita na própria Constituição dos seus estatutos, mas mais do que isso, como é que esse ambiente localizado em pleno coração da cidade do Rio de Janeiro, mas na fronteira entre a chamada área central de negócios e a região protegida a partir da criação do decreto do corredor cultural, ou seja, a região do centro histórico, que tem uma outra volumetria, ou seja, formada sobretudo pelo casario antigo, no qual está, inclusive, a gafieira estudantina e a gafieira elite, as 2 gafieiras que permanecem em atividade na cidade, embora com atividades diferentes das suas atividades originais, mas como é que esses negócios, que essa é a questão que vai me centrar o interesse, como é que esses negócios, eles articulam grupos sociais muito distintos que convivem entre si, apesar das suas diferenças, que são os dançarinos, interessados em dança de salão, um grupo, mas um grupo que não poderia existir se não houvesse outros 2 grupos. São 3 grupos conectados entre si, e com formas de organização, formas de sociabilidade completamente diferentes. Um grupo são os dançarinos, outro grupo são os músicos, e outro terceiro grupo são os administradores e os funcionários do negócio. Então esses 3 grupos se articulam, se relacionam e formam esse ambiente que é tão definidor do que se pode pensar em termos de vida noturna carioca, que são as gafieiras, sobretudo assentadas num lugar fundamental do centro, que é a Praça Tiradentes. Um lugar fundamental não só para dançarinos, mas também para músicos, como a gente vai ver ao longo do trabalho. Mas não só para dançarinos e músicos. A Praça Tiradentes é um endereço das artes no Rio de Janeiro. É um endereço consagrado de 200 anos de atividade cultural constante. Não existe outra praça no Brasil com 200 anos de atividade cultural e artística constante como a Praça Tiradentes. Porque ali foi situado o primeiro teatro, o Teatro Real São João, depois Teatro Imperial São Pedro de Alcântara e, finalmente, Teatro João Caetano, que vai exercer vai funcionar como um atrativo para a fundação de vários outros teatros. Então a praça é um lugar de referência para o teatro, em primeiro lugar. E por conta do teatro é um lugar de referência para a dança. E por conta do teatro é um lugar de referência para a música. Então é um lugar onde as artes se interconectam. E que chegou a ter em torno de 30 teatros no início do século XX. Então não é à toa que a própria gafieira estudantina vai ser atraída para esse endereço também. Ué, como assim? A Praça Tiradentes não é o endereço original da gafieira estudantina? Não. A gafieira estudantina surge em Laranjeiras, na Rua das Laranjeiras. E tem tudo a ver com o que o meu colega Alex apresentou. Ela era ligada à fábrica de tecidos Aliança. Portanto, a estudantina musical, esse nome tão português, né? Pessoas que conhecem as formações musicais portuguesas sabem que esse é um nome para corporações e grupos musicais. Era uma banda ligada à fábrica de tecidos Aliança, que por sua vez é o nome do clube que vai se formar.
clube de futebol e salão de uma sociedade dançante. Esse endereço funcionou durante muito tempo e só foi possível remontar toda essa história a partir de pistas que eu fui encontrando ao longo da pesquisa. Eu queria, antes de entrar no assunto, chamar a atenção de um outro aspecto importante. O campo de pesquisa. Porque essa foi a minha pesquisa que eu considero principal, a pesquisa que me doutorou, mas eu faço pesquisa sobre outros temas completamente diferentes. Eu fiz o meu mestrado sobre festas religiosas católicas em Goiás, meu estado de origem, e desde então venho realizando uma série de pesquisas também sobre os ciganos. Não só uma pesquisa com aprofundamento histórico, mas sobretudo o acompanhamento das políticas públicas voltada para esse grupo minoritário que emerge na cena pública, política, muito recentemente. E eu chamo a atenção do campo de estudos porque cada pesquisa dessa você tem um determinado tipo de diálogo com o campo. E no caso da pesquisa sobre gafieira, é muito interessante para mim poder ver não só a existência de um público interessado, não é à toa que vocês estão aqui em pleno feriado, né, lotando um teatro importante como esse, mas também o fato de existirem pesquisadores de dentro, né, com uma produção de dentro, como é o caso do meu colega Marco Antônio Perna, da Leonor Costa, que desenvolvem pesquisas a partir de um organismo de imprensa fundamental para a divulgação de atividades, que é o Jornal Falando de Dança. Isso é uma grande vantagem para um campo de pesquisa. Quer dizer, vocês, mesmo não estando vinculados às instituições da universidade ou da academia, são colegas, são pesquisadores, do ponto de vista que têm um objeto em comum. E nós só nos beneficiamos disso também, podendo realizar pesquisas sobre o tema que é objeto de interesse e objeto de investigação e de produção bibliográfica por parte do próprio grupo pesquisado. Então isso é muito raro. Isso, por exemplo, eu não tenho no caso da pesquisa com ciganos. Dificilmente vou ter com outros grupos de pesquisa. Então isso é uma característica que eu chamo a atenção, porque ter escolhido fazer uma pesquisa em antropologia urbana, ou seja, com um grupo urbano e com uma dança urbana, porque a grande característica da dança de salão, e isso a pesquisa da Leonor deixa muito claro, a pesquisa com a profundidade histórica que ela trouxe, é de que se trata de uma dança de uma forma de civilidade urbana, muito diferente das danças rurais e das formas de sociabilidade no mundo rural. Essa aproximação dos corpos indica já um processo civilizatório interessante e que as pesquisas estão justamente apontando para esse aspecto em comum. Eu começo minha apresentação com um convite antigo da gafieira estudantina, que é um convite provocação. Você já foi a uma gafieira? Essa é uma pergunta que eu faço a muitos estudantes das universidades, onde eu apresento meu trabalho também, e esse convite já é revelador, porque ele já traz o seguinte: ele se coloca efetivamente como uma pergunta e, diante dessa pergunta, ela já propõe: então venha conhecer a gafieira mais tradicional da cidade e dance ao som de uma grande orquestra em um ambiente alegre e sadio. Gafieira estudantina, a gafieira do Rio Antigo. Com este paga só R$5. Então vocês veem que, é claro, um convite antigo, mas aqui já tem ideias fundamentais para essa construção simbólica feita pela gafieira estudantina. A ideia de uma tradição, ou de mais tradicional, né? A ideia de um ambiente alegre e sadio, né? Ou seja, em consonância com aqueles valores todos de civilidade que foram apresentados na pesquisa anterior. E o preço popular, ou seja, um lugar acessível. A gafieira já é um passo seguinte aos clubes, e aos clubes dançantes e às sociedades dançantes. Porque muitas dessas sociedades eram para pessoas que faziam parte das sociedades. Significa dizer que os clubes eram um ambiente de dança para associados, na maior parte das vezes, em que havia, portanto, um controle da frequência. Desse ponto de vista, as gafieiras, elas já vão se colocar como um salão público, efetivamente, em que todo o controle é feito só pela portaria, mas não por uma lista prévia.
de pessoas que faziam parte daquele ambiente. Então é outro tipo de regulação interessante, porque surgem na cidade, a partir da década de 20, principalmente, esses ambientes em que é possível se dançar ou se praticar a dança enlaçada entre desconhecidos. Nisso que a sociologia americana chama do nível da distância mínima entre os corpos. Então isso já é um passo muito interessante que só seria possível numa cidade. Por isso eu chamo a atenção dessa questão da dança efetivamente urbana e no centro da cidade. Pode passar, por favor. Eu fiz a minha tese a partir de 4 capítulos. Esses 4 capítulos eu dividi em 4 partes. Foi uma lição que a música das gafieiras me ensinou, que foi pensar numa estrutura em 4x4, que é justamente a estrutura da maior parte dos ritmos que se dança na gafieira. E eu procurei olhar para o ambiente como um ambiente, ou seja, a partir da dimensão espacial. Fiz uma separação, então, em 4 capítulos. O primeiro deles é dedicado à fachada do sobrado. Porque a fachada da estudantina atual, em que se colocam cartazes e faixas indicando a programação, é uma espécie de quadro vivo para um negócio administrado à moda antiga. Não tem programação na internet, não tem serviço telefônico que responda quem é que vai tocar. Como é que você vai saber qual é a programação? Você tem que passar na porta. E quem é que passa na porta? É quem frequenta o centro da cidade. Não só quem frequenta, como quem trabalha. E ali, nessa época que eu fiz a pesquisa, que foi de 2006 a 2011, havia 14 linhas de ônibus que paravam na Praça Tiradentes. Padre Miguel, Olaria, Madureira, Cordovil. Ou seja, a praça ela desempenha uma função fundamental de ligação do centro da cidade com os subúrbios pelos transportes públicos. Isso não é de hoje. As linhas de bonde, as primeiras linhas de bonde instaladas na cidade, também paravam na Praça Tiradentes, entre outras localidades. Mas o bonde já fazia da Praça Tiradentes um lugar fundamental para os comércios, para os transportes públicos urbanos. E antes dos bondes, ali era o Grande Rocio. A região do Campo de Santana e da Praça Tiradentes foi durante muito tempo chamada de Rocio. Rocio era o lugar de estacionar as carruagens e os animais de tração que faziam todo o transporte da corte. Então, não é à toa que essa praça vai exercer uma centralidade e, ao mesmo tempo, uma ligação do subúrbio. Não é à toa que ela está também situada a 15 minutos a pé da Central do Brasil. Então, há um paralelismo, uma continuidade das linhas de bonde e de ônibus da Praça Tiradentes para o subúrbio, com o que vai desempenhar depois a Avenida Presidente Vargas e com o que já desempenhava o ramal ferroviário da Central do Brasil. Pode passar. Ao olhar a fachada e ao conversar com as pessoas que trabalhavam na estudantina, começo a descobrir que a estudantina não era lá. Isso só foi possível conversando com os mais antigos frequentadores, pessoas que estavam na faixa dos 70 anos de idade e que diziam: não, eu dançava na estudantina, mas não era aqui. E eu comecei a me intrigar, porque esse não era aqui me revelava que a estudantina não tinha funcionado naquele ambiente, naquele local desde sempre. E foi então que consegui descobrir que a gafieira, quando foi para a Praça Tiradentes, ela funcionava no imóvel ao lado que está em ruína. Ou seja, não no número 81 da praça, mas no número 77, 79. E só na metade, ou seja, a gafieira estudantina antiga era só esse sobrado aqui, até a terceira janela. Isso era a antiga estudantina quando ela muda de Laranjeiras para a Praça Tiradentes. Isso é uma pesquisa que tem, então, um diálogo muito grande com o que a gente chama de arqueologia urbana. Ou seja, a partir de formas do sistema construído, muitas vezes em ruínas na atualidade, é possível remontar os usos antigos desses imóveis e descobrir, por exemplo, que o salão da estudantina antiga era metade do tamanho da estudantina atual.
e descobri que o que sustenta essa tradição que está nesse convite, que eu mostrei para vocês, e que está tão forte no discurso de tradição, ou em prol da tradição, da gafieira estudantina, o que sustenta o presente, portanto, é a ruína do passado, que dá uma continuidade do ponto de vista do sistema construído e que apaga uma descontinuidade no tempo. Há uma continuidade espacial entre a estudantina dos anos 40 para a estudantina dos anos 70, mais precisamente a nova gafieira estudantina, que foi aberta pelo senhor Isidro Paz de Fernandes em 1978, no dia 22 de dezembro. Mas o senhor Isidro, como um inteligente comerciante que é, dono de um negócio, ele apaga essa história recente e vai buscar o passado da antiga estudantina ao usar o nome que antes era de uma casa que não era dele, mas que dava uma referência fundamental para a dança de salão na Praça Tiradentes. E aí eu entro na ruína e finalmente descubro que ela fazia parte de um complexo de ruínas ao redor da Praça Tiradentes, que funcionava justamente para guardar mercadorias dos comerciantes ambulantes que vendiam para os ônibus antes da reforma urbanística da Praça Tiradentes, que aconteceu em 2011. E aí, a ruína, os fundos da ruína, que me permitem ver também o que era a escada de acesso para esse antigo salão, em que eu pude imaginar também as pessoas subindo para ir ao baile, por essa escadaria, que está impressa, com seus degraus impressos na parede da ruína. E, ao ver essa ruína, começo a descobrir, pelo depoimento de antigos frequentadores, que existiam outras gafieiras na Praça Tiradentes. Era um complexo de gafieiras e dancings, nos anos 30, 40, 50, até, sobretudo, os anos 60, quando há um revival da dança de salão, antes do revival dos anos 80. A dança de salão é cíclica, tem períodos em que ela está em alta e tem períodos que ela está em baixa, por várias razões, mas ela não mantém uma constância, sobretudo do ponto de vista dos negócios, não dos interessados. Interessados tem em todas as épocas, mas pagando ingresso, mantendo esses negócios na ativa, nem sempre isso aconteceu. E é por isso que a gafieira Tupi, por exemplo, fechou, que era do senhor Ed Miranda, vivo até hoje, presidente da Associação das Velhas Guardas das Escolas de Samba, que era policial civil. Aquele batalhão, do 13º Batalhão da Polícia Militar, era do batalhão da Polícia Civil, e os policiais frequentavam a gafieira Tupi, que era aquele imóvel em ruína, sendo restaurado ali na Praça Tiradentes. Aqui, o supermercado Intercontinental, a partir de conversas também com pessoas da antiga, inclusive pessoas que não eram da dança, como o J. Maia, que foi durante 50 anos contra a regra do Teatro João Caetano, que eu entrevistei na casa ali na freguesia, no Retiro dos Artistas. Ele me falou: e a gafieira que caiu, você conhece? A gafieira que caiu, a famosa gafieira, e as pessoas estavam dançando o bigorrilho de Jorge Veiga, e aí o baile estava tão animado que o assoalho da gafieira toda despencou no meio do baile, as pessoas caíram em cima da sapataria do Cal. Esse era a antiga gafieira Siboney. Você sabe onde era? Eu falei: não. Eu fui procurar. As histórias, às vezes, eram incompletas, indicavam outros endereços, mas a gafieira Siboney era onde hoje está o prédio moderno do supermercado na Praça Tiradentes. Essa história é referida, por exemplo, por Ney Lopes. Eu já havia ouvido e lido histórias dessa gafieira que caiu em pleno baile. E é parte do repertório de histórias, muitas vezes pitorescas e engraçadas, que se conta, sobretudo, na entrada dos bailes. E aí a fachada me evoca também essas conversas, que o lugar de conversa, e portanto o lugar do etnógrafo, muitas vezes foi a entrada do baile. A parte de baixo, onde as pessoas descem no intervalo para tomar um ar, para tomar para fumar um cigarro, que é o lugar onde efetivamente
acontecem as conversas. O salão inibe as conversas. Já a entrada facilita. Então, é por isso que muitas vezes eu fui estudantina e fiquei na porta. Onde fica, justamente, em frente ao que era o antigo restaurante Gruta do Norte, a banca de doces e de balas do Américo, que justamente parte desse ambiente de dança. Também tem essa questão de comprar balas, da preocupação com o hálito. Tudo isso está diretamente relacionado a esse ambiente que exige respeito. E, portanto, ali é um lugar importante de conversa. Aqui uma fachada de casas históricas da Rua das Laranjeiras, e é justamente aqui onde funciona uma oficina mecânica que eu identifiquei o endereço da antiga gafieira estudantina na Rua das Laranjeiras. Ninguém, evidentemente, dessa oficina sabe ou conhece ou reconhece essa história, mas ela está nos jornais que eu pesquisei e principalmente em muitas informações que consegui no Diário Oficial, porque o Diário Oficial é uma fonte fundamental de pesquisa, meu colega historiador sabe muito bem disso, que o Diário Oficial diz todos os nomes dos proprietários, dos negócios, das transmissões de patrimônio, das transferências de imóvel, sobretudo considerando que o Rio de Janeiro era a capital federal. Então, eu consegui muita informação sobre a sucessão do negócio e a sucessão dos imóveis a partir do Diário Oficial. E aí descubro que, mais ou menos no final da década de 30, por um breve período, a estudantina sai da Rua das Laranjeiras e funciona na Praça José de Alencar, no Flamengo, completamente desfigurada do que era no passado, porque o metrô implicou na demolição de um largo casario na região do Largo do Machado, a título de obras, mas que na verdade era parte desse processo de verticalização e de modernização da cidade já nos anos 70 e 80. Quando finalmente encontro uma fotografia do que era a gafieira estudantina. E essa fotografia eu encontrei na capa de um livro francês escrito Père de Danse à la gafieira estudantina. Essa foto, que eu encontrei no livro francês, mais tarde pude identificar como nada mais, nada menos do que Mercedes Batista, primeira bailarina negra do Municipal, que, a pedido do seu amigo fotógrafo, importante fotógrafo, inclusive de um ensaio belíssimo sobre o candomblé, que foi José Medeiros, fotógrafo da revista Cruzeiro, ele registrou essas cenas do casal de dança na gafieira estudantina, onde Mercedes Batista começou essa sua atividade profissional, como professora de dança. E aí eu descubro que a estudantina, a antiga, teve um papel fundamental, porque quando ela chega na Praça Tiradentes, a Mercedes Batista leva para dentro da estudantina o movimento negro e a relação do movimento negro com as artes, porque era o período do teatro experimental do negro, era o período em que chegava no Brasil, graças a uma antropóloga americana, que me escapa agora o nome, Catherine, não me lembro o sobrenome, e que fazia trabalho de campo no Haiti e que vai estimular a Mercedes Batista a fazer uma fusão entre o balé clássico e a dança praticada no candomblé, que é justamente o balé afro. Então, o início das aulas de balé afro começa na gafieira estudantina, graças às atividades de Mercedes Batista, que foi professora de muitas pessoas, dentre elas, Mestre Dionísio, que vai justamente levar para as escolas de samba o que minha colega Renata de Sá Gonçalves descreveu na sua pesquisa de doutorado como a dança nobre do carnaval. Então tem uma conexão direta entre essas coisas. E aí, na biografia de Mercedes Batista, eu vou encontrar a sequência de outras fotografias do mesmo salão, do casal no mesmo salão. E, a partir dessas fotografias, eu vou identificar uma foto do salão da estudantina no Arquivo Nacional. Perdão, no Arquivo da Cidade. Como é que eu descubro? Porque tem a pintura, a meia parede e aqueles quadros que estão na fotografia anterior também. Então eu descubro que aqui é o antigo salão da estudantina. A orquestra ficava no mezanino
e embaixo as pessoas dançando, a orquestra ficava no mezanino. Então essa é a única fotografia que eu encontrei da antiga gafieira estudantina na Praça Tiradentes. Pode passar. Mas encontrei também no acervo de Hermínio Belo de Carvalho fotografias de Ismael Silva, Nelson Cavaquinho, Cartola e o próprio Hermínio Belo de Carvalho, num encontro histórico que indica um revival da estudantina em 1963, 1964. É quando a gafieira, de certa forma, passa a ser descoberta pela classe média. E isso vai implicar numa mudança do público. E é isso que vai projetar a gafieira estudantina pela primeira vez, a antiga. Justamente o período em que funciona o restaurante Zicartola, na Rua da Carioca, é o período em que a estudantina, e aqui está o que virou o restaurante Zicartola, um self-service pilão de pedra, não tem nenhuma referência com o que era e com a importância dessa casa. Se esse fosse um salão dedicado à importância que teve nos anos 60 para o samba, se esse salão fosse em qualquer outra cidade, não digo nem do mundo, mas se fosse, por exemplo, em Buenos Aires, certamente seria um lugar cultuadíssimo de memória da cultura brasileira e da música brasileira. Mas, infelizmente, é um salão de self-service que tem só uma placa colocada pela prefeitura na porta, que é uma espécie de lápide, né, do salão do Zicartola, que desapareceu completamente da história. E diz: o casal Cartola e Zica, do samba carioca, manteve no sobrado o Zicartola, restaurante que sediou o encontro cultural entre a zona norte e sul da cidade de 1963 a 1965, quando Paulinho da Viola recebeu o seu primeiro cachê de sua carreira. Volta uma, por favor. E aqui, então, o que acontecia? O Zicartola tinha hora para fechar. A Rua da Carioca, nessa altura, ainda era uma rua residencial. Vivia cheio de problemas. E não é à toa que ele fecha em 65. Já começou a ditadura militar. E a ditadura foi em cima do Zicartola também, porque sabia que era um local de interesse da esquerda, de mobilização política e de contato entre a intelectualidade e o meio artístico e cultural, né, voltado para a cultura popular. Então fechava o Zicartola e ia todo mundo para a estudantina. Esse foi um roteiro criado principalmente por quem já conhecia a estudantina e que não frequentava antes, não era da gafieira, mas vai justamente politizar essa questão da cultura popular, que foi Albino Pinheiro, um dos maiores produtores culturais, criador do fantástico Projeto 6:30 no Teatro João Caetano. E o Albino começou a levar as pessoas para fazer o Estica. Então ia Paulo Pontes, Nara Leão lançou o disco lá na estudantina, quando rompeu com a bossa nova. Então a estudantina ela já teve um papel importante nos anos 60, justamente como um lugar inflado pela classe média intelectual, que não frequentava aquele salão. Era um salão frequentado sobretudo pela população negra, assim como a gafieira elite, e as pessoas que não gostaram disso, inclusive, se refugiaram na elite. Pessoas que não queriam que a classe média frequentasse, né, que achavam que era uma mistura indevida, e essas pessoas se refugiaram na elite. Enquanto a estudantina, desde aquela época, já começou a ser a gafieira mais aberta para outro tipo de público, e isso durante 2 anos de atividade cultural muito intensa na cidade. Uma menina que acabou de chegar no Rio de Janeiro nessa época foi levada para uma dessas noitadas por Paulo Pontes e Sérgio Cabral e toda essa turma que frequentava a antiga o Zicartola, que foi Maria Bethânia. Então as pessoas não conseguem muitas vezes estabelecer muito bem essa conexão. Por que o palco da estudantina é palco Maria Bethânia? Ela frequentou a antiga estudantina. Não frequentou, mas esteve lá em vários eventos desse tipo, eventos culturais desse tipo, como o lançamento do disco do Ismael Silva também. Pode passar. Então, a partir desse levantamento, eu vou situar no passado e no presente, a partir desse mapa, os locais, como é que a Praça Tiradentes ocupa uma centralidade na dança.
Ali estão em amarelo os antigos dancings, que eram os lugares de dança contratada, que já existiam na década de 30 até 50. Foi um imenso modismo na cidade, um modismo norte-americano, trazido principalmente pelo cinema, a gente vai ver isso. E aqui também estão as antigas gafieiras da cidade que eu mencionei até agora. Aqui também eu marco algumas academias de dança que também buscam se aproveitar disso que nós chamamos de tropismo, né? Que é o fato de uma centralidade atrair outros negócios. Era aquele prédio da esquina onde é o Bilhar Guarani. Pode passar. E aí eu fiz vários outros mapas. Esse mapa é do entorno do Campo de Santana, que também é o endereço de várias casas em que Maria Antonieta lecionava na sua própria residência. E aí é também o endereço da antiga Cananga do Japão, que foi arrasada com a construção da Presidente Vargas, justamente porque se situava na Praça 11, que era uma outra praça com uma centralidade cultural muito grande para a cidade. Era o Rocio Grande, a Praça Tiradentes, e o Rocio Pequeno, a Praça 11. Não é à toa que o carnaval dos desfiles das escolas de samba começa por ali. E aqui o entorno da Lapa também, e com outros locais importantes para a dança de salão em diferentes tempos. Então eu produzi vários mapas justamente para mostrar como é que algumas localidades tinham uma importância muito grande. A Lapa vai ter um papel muito grande para esse movimento da dança renovada a partir dos anos 80. Movimento do qual fez parte, por exemplo, nossa colega Estelinha Cardoso, que está aqui, né? Que é justamente quando o circo voador começa a promover a domingueira voadora. Então a estudantina reabre nos anos 70, no final dos anos 70, com um desses revivals da dança no final dos anos 70. Né? Há um episódio interessante, porque desde o ressurgimento da gafieira estudantina, que ela já dialoga com a televisão. Porque teve uma novela de televisão que tinha a gafieira da Ana. Né? E essa gafieira ficou... esse salão aparecia numa novela de Janete Claire, novela na qual trabalhava como auxiliar uma pessoa que aprendeu muito com ela, que foi a Glória Pérez, e que também vai se apaixonar pela dança como tema e vai colocar o Salão da Estudantina em todas as novelas, justamente porque ela aprendeu a dançar na Estudantina. Porque os endereços das sapatarias e dos lugares de venda específicos que aparecem nos anúncios do jornal falando de dança também são importantes para a gente situar esse mapa, né? Anunciantes, viu? Pode passar. E aqui o entorno da Cinelândia, onde se concentravam os principais danças. Se no entorno da Praça Tiradentes e do Centro Antigo estavam as principais gafieiras, justamente na área de modernização da cidade, a Avenida Central, depois a Avenida Rio Branco, estavam os danças, porque os danças estavam diretamente ligados ao cinema e formavam, portanto, o que eu posso chamar de triângulo cultural do centro do Rio de Janeiro. Gafieira, Praça Tiradentes, Lapa e Cinelândia. O mais moderno e mais recente era justamente aqui, a Cinelândia. Nós temos um assíduo frequentador dos dances aqui presente, que é o João Batista ali. Também fez um relato sobre a vida dos dances, que está publicado no jornal falando de dança. Então ele conhece muito bem e pode esclarecer inclusive o endereço dos dois principais dances da praça da Cinelândia, que era o Dancing Avenida, no edifício São Borja, do lado esquerdo, e do lado direito, o Dancing Brasil. Tá correto? Então, subsolo, onde hoje existem boates que nada lembram o que eram esses dances antigos. Ali também estava a antiga sede do Cordão do Bola Preta, que tinha uma influência muito grande. Um pouco adiante estava o Dancing Belas Artes, e na região que foi transformada, por isso que o meu trabalho eu dialogo muito também com a questão das transformações urbanas, porque muitas reformas urbanísticas arrasam endereços e localidades em que práticas culturais
existiam, e foi o que aconteceu com a transformação do Largo da Carioca, que derrubou a última filial funcionando da escola de Vasco de Moraes, da Academia Moraes, aonde a Antonieta dava aula. Então, Temos uma testemunha aqui. ótimo, pode passar. Aqui algumas gafieiras, aqui mostrando o entorno do Maracanã, essa região que nós estamos, com várias gafieiras antigas e com clubes importantes para os bailes da atualidade. Aqui uma gafieira muito referida pelos jornais antigos, que era a chamada gafieira Prazer é Nosso, que se situava aqui na Tijuca. Pode passar. E aqui também as mais importantes gafieiras do subúrbio. A gafieira Fogão, no Engenho Novo, onde Elton Medeiros começou a sua atividade profissional. A gafieira Elite do Meyer, em frente, perto do Jardim do Meyer, em frente à estação ferroviária, em frente à linha ferroviária. Foi uma filial da gafieira Elite durante muitos anos, nos anos 40 e 50. E em Madureira, a gafieira Cachopa. Pode passar. Alex chamou a atenção para o fato de que muitas atividades ligadas à dança, os clubes dançantes, também estavam nos bairros populares da Zona Sul. Então, a presença de ambientes de dança de salão no entorno do Catete e de Laranjeiras, que é justamente onde surgiu a estudantina, também justifica essa presença, né? Os dois endereços da gafieira estudantina estão aqui, e dois salões que tiveram uma importância muito grande em épocas diferentes. Um de uma sociedade carnavalesca, o antigo Flor do Abacate, que funcionava ali na Rua do Catete, e o famoso Forró Forrado, do João do Vale, que foi uma explosão de dança de forró ali também no Catete, nos anos 80. Pode passar. Pode passar. Então, eu sigo a pesquisa chamando a atenção para a entrada e para a escadaria. Porque não há gafieira sem escadaria. A escadaria é parte fundamental desse ambiente, porque ela possibilita um desfile e, ao mesmo tempo, possibilita que você, que está no nível térreo, não saiba o que está acontecendo lá dentro. Então ela cria uma atmosfera de mistério, e aqui o Paulinho da Estudantina abre e apresenta essa escadaria, pode passar, onde é muito comum, na observação dessa escadaria, o desfile das senhoras, muitas vezes em duplas de senhoras, muitas vezes desacompanhadas, e vai formando justamente a mouvância desse baile. Pode passar. Por meio de um jogo de portas, a antiga escadaria se transforma à noite numa bilheteria, e esse é o lugar da espera, uma espera angustiante, que contagia quem está perto. Então, muitas vezes ali eu fiquei muito angustiado, esperando alguém que eu não sabia, porque tinha uma senhora esperando alguém, esperando. Então, isso vai gerando uma certa tensão coletiva na entrada, que é, por parte dos funcionários, a espera do público, e por parte dos frequentadores, a espera de alguém. Pode passar. E aí, como eu chamei a atenção, o lugar das conversas, de trocas, é, portanto, um lugar de intensa sociabilidade no nível verbal, enquanto o salão se contrapõe a isso por ser um lugar de intensa sociabilidade em silêncio. Silêncio não, porque não existe baile em silêncio. Num ambiente sonoro, mas sem comunicação verbal, em que a comunicação gestual, pelo olhar, pelo toque, pela proximidade corporal, pela temperatura corporal, se estabelece num outro nível. E isso é muito interessante para a gente pensar do ponto de vista antropológico. E aqui o senhor Isidro descendo as escadas, que ele projetou, tudo ali feito, foi projetado pelo proprietário, não tem engenheiro, não tem arquiteto, tem o dono, né? Então a administração centralizada de um negócio à moda antiga, em que o dono resolve tudo. Você tem, desde a entrada até a escadaria, a figura dos estatutos. Não há quem conte histórias sobre as gafieiras antigas que não revele um drama na entrada,
seja porque era menor de idade, seja porque o terno não estava de acordo, era um terno de uma cor e a calça da outra. Antigamente não entrava na gafieira, era chamado de caneta Parker, estava com o terno de uma cor e a calça de outra, não podia entrar. Chegou no baile de tarde, de um dia, foi com um terno, no baile seguinte, o mesmo terno, não pode entrar. Era chamado canarinho de uma muda só. Não tinha 2 ternos para frequentar. Então a portaria era um lugar de extremo escrutínio sobre o modo como você estava vestido. E era o modo como você estava vestido que possibilitava você entrar. Não era se você era alguém, fulano de tal, que tem um nome. Não, era como você estava vestido. E aí nós vemos que as classes populares passam também a vestir-se como elite. Daí o nome da gafieira, elite. Que vai se constituir como uma outra elite. Não mais elite econômica, não mais elite social, mas elite da dança. Então a dança de salão, ela subverte hierarquias sociais. Ela inverte posições sociais. Ela é democrática justamente por isso. Mas ao mesmo tempo ela tem um código de vestimenta muito rígido. Um código que foi escrito pelo seu Isidro nos anos 80, quando ele reabriu a gafieira, os estatutos da gafieira, mas que só foram escritos porque o público mudou. O público antigo não precisava de estatutos. Quando se renova o público, quando começa a vir a classe média da Zona Sul e começa a mudar as regras que eram praticadas e vividas no salão, é que houve a necessidade de se transformar regras práticas em código escrito, aqui reduzido até mesmo no ingresso da gafieira. Pode passar. De um lado nós temos um painel de assinaturas, a escada tem o nome de João Bosco, tudo na gafieira tem nome, tudo é batizado, tudo é motivo de festa, de celebração, tudo tem o seu patrono, e em seguida nós temos do lado direito um grande painel muralista ao estilo de Toulouse-Lautrec, o grande pintor francês, mas feito por um pintor naif da Lapa, Túlio Cordeiro, já falecido, pintando o salão atual, inclusive com a última reforma, que foi o salão ser colocado no canto, o palco ser colocado no canto. É o único palco que eu conheço que é escondido, no canto. Por quê? Porque o palco, do ponto de vista sociológico e das práticas, é a pista. As pessoas estão ali para ver a pista. E aí já indica uma diferença entre músicos e dançarinos. E aí ele pinta o salão atual como sendo antigo, mas tem uma diferença. Não tem negro. E tem outra diferença. Todo mundo vestido a rigor. Então é interessante como é que o salão vai criar, na própria entrada, uma imagem mais elitizada do que ele era no passado e atualizando a estrutura construída do presente. Pode seguir. Do lado esquerdo, nós temos os estatutos da gafieira, que eu dediquei um artigo só a discutir o que são esses estatutos, o que estão nesses estatutos e porque todo quadro de regras, ele é revelador não só pelo que ele regula, mas pelo que ele libera, pelo que não está. Você vendo um código, você descobre não só o que está presente, como o que está ausente. E é muito interessante, porque o código, que é muito rígido no vestimento, no comportamento, não pode um monte de coisa, mas ele não fala absolutamente nada sobre, por exemplo, dançar pessoas de idade muito diferente. Ou não fala nada, por exemplo, sobre dançar a partir de uma relação econômica. Então, o Estatuto, ele também, ao mesmo tempo que ele proíbe muitas coisas, ele também libera muitas coisas. Pode seguir. E aqui, o criador dos Estatutos Escritos da Estudantina consultou a comunidade de referência, que eram senhoras como Antonieta, Donga e antigos frequentadores e frequentadoras, e o compositor que, 40 anos antes, criou a música Estatutos da Gafieira, que é uma brincadeira com o ambiente das gafieiras, né? É uma forma bem humorada, como ele chamou a atenção na entrevista que eu fiz com ele. Pode seguir, por favor. E aí, finalmente, o salão, já estou encerrando, pode seguir, que é
ilustrado, né, e tem como nome, como patrona, a figura de Maria Antonieta Guaicurus de Souza, que, muito curiosamente, não só deu muita vida ao salão, e é o próprio nome do salão, mas como também foi velada na Gafieira Estudantil. Então, é uma pessoa que tem a sua história de vida absolutamente ligada à gafieira. Pode seguir. E aqui é uma preparação dos bailes antigamente, as mesas durante o dia. Pode seguir. Né? Um pouco do ambiente da gafieira ao entardecer, a gata dos seus ídolos, Lili, né, que fica solta por esse ambiente e que depois é aprisionada pelos garçons. Então aqui os garçons estão separando as praças, e os garçons foram também objeto de muito diálogo desse pesquisador. Aqui o senhor Arlindo, que veio com o fechamento da antiga sede do Bola Preta, pode passar. O Reno, já falecido, carregando uma foto, trazendo para mim uma foto dele com a Glória Pérez, que quando eu comecei a fotografar as fotos de um garçom, o outro tratou logo de trazer as suas fotos também. O ambiente entre garçons é assim, de muita amizade, mas também de muita concorrência. Por isso eu nunca sentava na mesma praça. Eu procurava variar de praça para poder conversar com os diferentes garçons da Estudantina. E aqui, pode seguir, o Expedito, que era era o único remanescente da inauguração da Estudantina. Foi um garçom que inaugurou a Estudantina, e eu dediquei a ele uma página do jornal Falando de Dança em abril, foi a primeira vez que eu escrevi para o jornal, e que está no jornal. E o Expedito, volta uma por favor, ele me deu uma entrevista de 15 minutos, mas uma entrevista fantástica, porque ele esclareceu a diferença entre um garçom de restaurante e um garçom de gafieira. São formas absolutamente diferentes de trabalhar, e ele, portanto, tinha uma reflexão interessante sobre o seu próprio ofício. E me contou que uma equipe de televisão, uma vez o procurou, uma equipe alemã, para filmar o bailarismo do garçom. Eu me pergunto, bailarismo? Eles queriam ver o bailarismo do garçom servindo na gafieira. Então, ao dizer malabarismo, o garçom disse bailarismo. Por quê? Porque ele tinha um jogo de corpo, sendo uma pessoa que mancava, que era o único garçom capaz de servir do outro lado da pista, com a bandeja cheia de garrafas, passando pelas pessoas sem derrubar e sem esbarrar de ninguém. Nós pensamos muito na perspectiva do dançarino, mas eu ficava imaginando, vendo esse Expedito trabalhar, imaginando o que era atravessar o salão cheio de garrafa. E era a única pessoa que tinha nos estatutos o salvo-conduto justamente de atravessar o salão com garrafas e copos. Aqui, pode seguir. São outros personagens que estão no trabalho, né? O vendedor de flores, né? Que muitas vezes motiva brigas de casal, né? É uma confusão danada. Ridicularizado. Por quê? Porque o vendedor de flores, ele já sai de casa com o produto acabando, ele precisa se livrar daquilo, ele insiste na venda, aí fica aquela questão, você vai me dar uma flor? Você me deu uma flor por quê? Então já gera uma discussão de casal, é uma confusão danada. E é muito interessante. Bom, pode passar, esse é o baile charme, o dia do pagode. Pode passar. Bom, a Estudantina vive de homenagens, ela não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, como é que ela atrai o público? Troféu. Dou um troféu para você, dou um troféu para você, dou um troféu para todas as pessoas do meio artístico, e com isso atrai o público justamente com essas homenagens, na expectativa de que o cantor dê uma canja ou o dançarino apresente um número. Então, não tem dinheiro. É um negócio, efetivamente, a moda antiga também, justamente por essas questões. Isso vai se converter num drama, que é o drama pelo qual passou a Estudantina antiga, passam todas as gafieiras que já fecharam, que é como sobreviver no centro da cidade, em transformação, passando por transformações e por reformas urbanísticas que elevam o preço do aluguel desses imóveis enormemente, como sobreviver, como fazer com que esses negócios sobrevivam sem muitos recursos. Então, o baile de hoje é a expressão desse drama.
E as conversas com o seu Isidro me revelaram que a estudantina quase fechou no período da pesquisa. Que a estudantina não era propriedade do Isidro. A estudantina era propriedade da venerável e arquiepiscopal Ordem Terceira do Monte do Carmo, do tempo do Rio de Janeiro colonial, apresentado pela Leonor. Ou seja, uma ordem religiosa que começou a haver cifrões quando a Praça Tiradentes foi reinaugurada, imaginando que as reformas urbanísticas da Lapa pudessem também transformar a Praça Tiradentes num bom negócio. E efetivamente transformou. E foi graças a uma ação política que o seu Isidro conseguiu que finalmente a estudantina em 2012 fosse tombada como patrimônio municipal. Não fosse isso, já teria fechado as portas. Pode seguir, pode seguir. Pode seguir os frequentadores. Bom, isso aqui é justamente o que dá a ilusão do passado. A forma como ele compôs esse salão, as luminárias trazidas, tudo isso foi colocado depois. Tudo isso vai dando uma ilusão do passado, que é justamente o que proporciona esse salão. E proporciona também o respeito que ele diz tanto na letra da música e que está nos estatutos, que é justamente a iluminação desse salão. Esse salão é um salão em que é para se ver e ser visto. É um salão em que as pessoas vão para ver o outro dançar. Então isso também é proporcionado pela iluminação. Não é um salão apagado, não é um salão escuro. Pode seguir. Aqui o consumo médio dos dançarinos. Pode seguir. Bom, aí eu tenho toda uma descrição do baile, que começa num ritmo mais lento, com bolero. Geralmente os casais é que entram na pista, os casais mais próximos. O ritmo vai, né? As pessoas vão se dirigindo às sacadas. Pode passar. Celebrações de aniversário. Então o salão vai enchendo à medida em que o ritmo acelera, o andamento das músicas cresce, os personagens reconhecidos aparecem no salão e finalmente culmina com o samba. O último capítulo é justamente sobre o palco e os bastidores, chamando a atenção para que a gafieira não é só um lugar em que as pessoas aprendem e aprendiam a dançar, mas era um lugar muito importante também para a sociabilidade dos músicos, em que muitos músicos no início de carreira começaram a dançar por ali, a tocar por ali. E não só é um lugar importante para os músicos, como é efetivamente um lugar que funcionou durante muito tempo como um ambiente de aprendizado da dança, porque o salão foi muito usado para que várias pessoas ensinassem ali. Então não só a Antonieta deu aula durante muito tempo, mas o Isnar Manso, a Estelinha Cardoso, várias pessoas. Você, Valdeci, deu aula lá na estudantina também? Mas vários outros professores de dança, Jaime Arocha, vários professores, não só frequentavam a estudantina, como usaram o palco e os salões da estudantina para ensinar a dançar. Então a estudantina também tem um papel importante como escola. Pode seguir. E é por isso que os personagens, ou personalidades da dança, também são várias vezes convidados para receber troféus. Aqui o Kiko e a Glória Pérez. Bom, aqui é a entrada da Academia do Dime de Oliveira. E aqui a gente vê como o ensino da dança, que é já a parte final do trabalho, vai de algum modo hierarquizar os ritmos e de algum modo conceber o ensino de dança de uma forma em níveis, em degraus, né? Pode seguir. E a partir da entrevista com um grande número de dançarinos e professores de dança, que eu estabeleci essa genealogia que surge com o Vasco Maris lá em cima, aqui não está presente, e a partir das conversas e sabendo quem ensinou quem, é que eu pude efetivamente compreender melhor as linhagens, não só de quem ensinou quem, mas quem dançava com quem.
E aí a gente tem essa ideia, mais ou menos, de quem ocupa efetivamente a centralidade desse diagrama. Não há a menor dúvida que é a Antonieta, porque ela faz a passagem geracional do ensino de dança antigo, do tempo das antigas sociedades dançantes, para as academias, que é justamente o tema do meu colega Marco Antônio Perna, que falará em seguida a mim. Então aqui vocês podem perceber essa genealogia a partir das entrevistas que eu fiz. Aqui uma outra atividade fundamental da estudantina, que é justamente como cenário de novelas e produções artísticas, filmes, pode passar. Que vai justamente atrair, sobretudo, o público feminino. E aí uma outra discussão que eu faço no meu trabalho é justamente a chegada no salão tradicional dos chamados bailes ficha e dos chamados dançarinos de aluguel. Então tem toda uma discussão sobre o próprio mercado da dança, a questão da economia da dança aparece aí também. Não tem como falar sobre isso. Mas encontrei esse cartaz. Bom, primeiro essa reportagem da revista Time Magazine, Life Magazine, da dança contratada nos Estados Unidos na década de 30 e como esse modismo chega no Brasil, sobretudo a partir de um filme exibido no Cine Broadway, na Cinelândia, que foi o filme 10 Cents a Dance, ou A Vida é uma Dança. Eu encontrei isso no livro da biografia do Noel Rosa. A biografia de músicos como Noel Rosa, Geraldo Pereira, Elisete Cardoso, dentre tantos outros, Severino Araújo, Elza Soares, foi fundamental para a minha pesquisa. E aqui eu encontro o modismo da vida da dança contratada na Cinelândia, numa estreia de um filme que contou com a presença, cantando, de Carmen Miranda, Francisco Alves, Almirante e Noel Rosa. Então não foi pouca coisa a chegada da dança contratada num filme americano exibido no Rio de Janeiro. Pode seguir. Aqui o antigo ponto dos músicos no Teatro João Caetano, onde se formavam as orquestras para os bailes na estudantina, como a Orquestra Reverson. Pode seguir. E esse é o disco da gafieira Tiradentes, que era um dos nomes da estudantina. E aqui nós temos a programação das bandas, especificamente aqui da banda Brasil Show, com a formação da banda. E eu chamei a atenção nesse trabalho, nessa parte, pode passar, para o fato de que a estudantina é o único lugar no centro. Todas as outras localidades por onde a banda Brasil Show passa estão situadas no subúrbio da cidade. O Perna está me pedindo para retornar uma. A organizadora pede para eu avançar e ele pede para retornar. Volta aí. Eu vou falar na minha palestra, né, só para exemplificar um exemplo que eu vou falar. Ali embaixo, presenção.com, eu vou sair para depois eu vou falar especificamente. Isso, vamos lá. Então, mais uma vez eu justifico o título, onde o centro e o subúrbio se encontram. Ou seja, a mesma banda que toca na estudantina toca em Anchieta, Campo Grande, Meia, Pavuna, Padre Miguel, Quintino, Estácio. Então há um tipo de gosto, é um tema tão importante para a sociologia de Bourdieu, há um tipo de gosto musical, estético, que é compartilhado entre o subúrbio e, no caso do centro, é a estudantina quem pratica esse tipo de ambiente, que é justamente o ambiente dos bailes. Aqui, vários artistas que foram homenageados, há uma lista imensa, e quem era o responsável por essas homenagens era, sobretudo, o Paulinho da estudantina, ou o Paulinho da elite, né, de acordo com a época, e que justamente fazia essas ligações com o mundo artístico e convidava os artistas para frequentarem. Entre eles, Moreira da Silva, Milton Nascimento, Liza Minnelli, Baden-Powell, Luiz Gonzaga. E, finalmente, Maria Bethânia. Um feito inédito que foi o Paulinho justamente que conseguiu fazer. E, então, a estudantina é o único lugar em que você pode, numa noite, ouvir Maria Bethânia Dalma Canja e Ademilde Fonseca.
Então, o tipo e sem cachê. Então, o tipo de organização é absolutamente inusitado. Pode seguir. E aí, finalmente, o aniversário de 82 anos da Estudantina, agora caminhando para os 90, justamente por essa operação simbólica que faz com que passado e presente se aproximem. Pode seguir. Aqui, os bastidores da Estudantina, o escritório onde o seu Isidro trabalha e dorme, porque ele tem ali também um quarto, uma cozinha, justamente para ele poder ficar até o fim do baile, 2, 3 horas da manhã, até o dia seguinte, para ir embora para a casa dele, em Ramos. E aí a gafieira irmã e a questão, justamente, uma família de imigrantes espanhóis da Galícia, que conservou o que há de mais carioca no Rio de Janeiro, que são as gafieiras. Então essa é uma questão que eu termino a tese discutindo, que é como é que uma família de imigrantes espanhóis conservou as gafieiras no Rio. É a Esther, que é a proprietária atual da Gafieira Elite, sobrinha do seu Isidro, filha do irmão mais velho dele, o seu José, já falecido. Pode seguir. Aqui as procissões do Elite, o seu Isidro com o São Sebastião, e aqui uma foto atual do seu Isidro com o Ramon, que é um dos 4 irmãos que administravam a Gafieira Elite nos anos 70. Pode seguir. Isso aqui é um método da antropologia, a genealogia de parentesco. Eu fui à cidade onde o seu Isidro nasceu, Bóveda, no município de Vilar de Barrio, na província de Ourense, na Galícia, na Espanha. E conversei muito com a irmã dele, que está no diagrama, é a Assunção. Tanto o pai como todos os irmãos dela e alguns dos sobrinhos trabalharam em algum momento da vida nas gafieiras. Então esse é um negócio familiar, que tem tudo a ver com uma imigração pouquíssimo estudada e conhecida, que é a imigração de espanhóis. A segunda imigração em número, a maior é a portuguesa, a segunda é a espanhola. Só que ninguém sabe nada sobre os espanhóis, mas eles tiveram um papel fundamental no que eu chamo de indústria de acolhimento, criando hotéis, motéis, restaurantes, bares, salões de dança, boates e gafieiras. Pode seguir. E aqui a incerteza do seu Isidro diante das reformas urbanísticas na Praça Tiradentes, em que, pode seguir, o valor dos imóveis duplica, triplica, quadriplica e o drama se espalha justamente por esses pequenos negócios que resistem, mas que têm muita dificuldade de continuidade, embora tenha uma importância tão grande para a nossa cidade. E, finalmente, então, fecho aqui as portas da gafieira. Muito obrigado.